Excesso de lesões, polêmicas, processos e um grande amor por comida. Foram raríssimos os casos de jogadores que tiveram um hype tão grande quanto o do Zion Williamson, jogando no nível adulto ainda no ensino médio e conquistando praticamente todos os títulos possíveis do colegial. Todas as expectativas eram altíssimas para ele entrar na NBA, com toda a razão, até o dia que não foram mais, até voltarem quando ele voltava para casa, até deixarem de ser por uma polêmica fora, e esse vai e volta eterno que está sendo resumindo esses 5 anos da carreira de Zion Williamson, que somados todos os jogos até agora, dá 2 anos e meio só de partidas na NBA, incluindo o total de 0 jogos de playoffs em toda a sua carreira, mesmo com seu time classificando. Uma decepção que nenhum membro do canal passa na vida, porque você fazendo parte desta patotada que apoia esse trabalho por mais barato que uma garrafinha de água no mercado, ou não se hidrate, já que você não se hidrata normalmente, e vire membro do canal, que faz toda engrenhosa a junção de engrenagem com engenhoca, desse canal funfar e ir pra frente. O hype do Zion Williamson no ensino médio era algo muito mais além do que vimos com Cooper Flag ou Wembanyama. Ele só não foi do ensino médio direto pra NBA, porque agora a NBA obriga os jogadores a terem pelo menos 1 ano de faculdade para jogarem na NBA, de tanta desgraça que saiu do ensino médio indo direto pra NBA. Mas sempre que ele jogava, a internet ficava por dias passando seus highlights. Ele já dava aterradas 360 e tocos com a cabeça na altura do aro, sem nem estar na faculdade ainda. E de todas as comparações sem nexo que a gente vê tanto na mídia e a internet fazer, a do Zion com o LeBron James foi uma das mais cirúrgicas que fizeram na época do médio, pois além de ter chego nos seus 1,98 m ainda no ensino médio e a explosão absurda que ele tinha dentro de quadra, as médias superaram as do LeBron no ensino médio. No seu último ano do ensino médio, ele anotou 36 pontos, 11 rebotes e 3 tocos por partida de média, enquanto o LeBron no mesmo período fez um total de 31 pontos, 9 rebotes e 1 toco de média. O hype era tão real que o Drake usava o uniforme dele do ensino médio. Tanto que na hora de ir pra faculdade, ele podia escolher a dedo para que universidade ele ia jogar, escolhendo a Universidade de Duke, uma das melhores dos Estados Unidos para formar jogadores da NBA, se juntando com R.J. Barrett e Cam Reddish, sendo esse elenco de Duke o primeiro na história do universitário que tinha os 3 do top 3 melhores prospectos do ensino médio. E no seu único ano de high school, até porque ele só fez o high school para poder ir pra NBA, aconteceu um episódio que pelo menos eu nunca vi antes, mas depois dessa vez com o Zion aconteceu mais 2 vezes na NBA. Zion era tão forte e consequentemente tão pesado, de acordo com minha pesquisa na ESPN, na época ele estava com 129 quilos, em uma mudança simples de direção que o Zion ia fazer um giro no defensor, o tênis dele simplesmente explodiu. E o Zion era um cara tão projetado para ser o futuro do basquete que a Nike, com esse acontecimento, perdeu 1,1 bilhão de dólares em ações. Quer ver mais ainda como o hype do Zion era tão absurdo? O Barack Obama tava vendo ele nesse jogo. Drop the mic. Mas em Duke, Zion não só mostrou seu impacto absurdo na mídia, fazendo a Nike perder 1 bilhão por causa de um tênis, como praticamente tudo que o Zion concorreu naquele ano, ele venceu. Ele não foi campeão da NCAA, chegaram até a final, mas perderam de 1 ponto para Michigan State, mesmo com ele fazendo 24 pontos e 14 rebotes nessa partida, mas ele ganhou tudo isso daqui. E realmente é muita coisa, é uma lista absurda. Eu vou até dar um tempo enrolando aqui para caso você queira ler, você poder pausar e ver um por um, porque é muita coisa. E aí é óbvio que com uma potência dessa, no ano seguinte ele já entrou para o draft e foi escolhido como primeira escolha do draft de 2019 pelo New Orleans Pelicans. Porém, logo mesmo de Zion oficialmente pisar em quadra em uma temporada regular da NBA, que o karma de sua carreira começa a atacar contra ele. Na pré-temporada, Zion teve uma lesão que tirou ele do resto da Summer League do seu primeiro ano. E aí, quando ele ia acompanhar os times sentado no banco, já começou as piadas como o físico do Zion, parecia aquele pai que já tem os filhos criados no churrasco de família de domingo, sabe? E até mesmo antes do draft, algumas pessoas já se preocupavam com a questão do físico do Zion, que de fato era muito pesado. Porém, tudo isso ficou durante a zoeira, porque durante sua estreia mesmo na NBA, que só aconteceu alguns meses depois do início oficial da temporada, ele já estreou marcando 22 pontos, sendo 17 deles seguidos no último quarto, incluindo 4 arremessos de 3 e fazendo essas 4 cestas. O cara era conhecido por meter 360 entre as pernas no meio da partida na cara de 30 defensores. Do nada ele estreou na NBA fazendo todos seus arremessos de 3. Zion era tão forte dentro de quadra que ele terminou em primeiro lugar em pontos entre os novatos, segundo lugar em rebotes gerais e primeiro lugar em rebote ofensivo. Ele se tornou o primeiro jovem nas suas 20 primeiras partidas, 16 delas fazer 20 pontos
ou mais, ao mesmo tempo que quebrou seu recorde de pontos dentro dos seus primeiros 24 jogos, os dois desde Michael Jordan. Mas ele não ganhou o novato do ano, quem levou foi o Ja Morant. E na temporada seguinte, ainda dentro da bolha, teve uma das melhores temporadas da sua carreira, com 27 pontos por jogo, acertando 61% dos arremessos, 7 rebotes por jogo, 4 assistências, 1 roubo de bola durante 64 jogos. Lembrando que na temporada anterior de novato ele só jogou 25. Porém, infelizmente, essa foi uma das mais eficientes pelo que aconteceu na temporada seguinte, que foi o primeiro dos momentos mais baixos na carreira do Zion, que ainda o persegue até hoje. Durante a pré-temporada, Zion teve uma fratura no pé que foi direto para cirurgia. Porém, o time afirmou que no início da temporada ele iria voltar a jogar. Porém, quando esse início da temporada chegou, avisaram que ele iria levar mais alguns meses ainda, adiando a volta dele para dezembro. Porém, quando o meio de dezembro chegou, disseram que ele precisava de mais tempo ainda, porque a lesão dele não estava se recuperando direito, chegando nos meados de março e anunciando que ele estava fora de vez da temporada. A única coisa que foi confirmada na época é que a lesão estava demorando para se recuperar, o que isso todo mundo já tinha percebido, até porque uma fratura no pé que já tinha sido feita a cirurgia, já tinha passado meses para retornar, sendo que a previsão era muito menor. O que as pessoas ainda estavam perdidas era o que estava acontecendo para a lesão demorar, até descobrirem que Zion estava com 150 quilos. Em 2 anos de NBA, Zion, que já era pesado, ganhou mais 20 quilos sem nem ter jogado 2 temporadas completas ainda. E pra vocês terem uma ideia, o Shaq, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o Zion, contei sobre esse capítulo e fiz essa comparação nesse vídeo do Zion, também teve um momento na carreira que chegou nesse peso. Só que o Shaq é maior que o Zion, ele chegou nesse peso quando já estava no Lakers, não era mais tão novato assim, e ele já tinha sido campeão pelo Lakers. O Zion não tinha jogado uma temporada completa ainda. E tudo isso ficou mais escandalizado e virou o maior meme da internet na época, quando ele apareceu num comercial de refrigerante com a pancinha mais pai de churrasco de domingo possível. E o mais injusto dessa propaganda é que eles tacaram o Zach LaVine pra gravar com ele, um cara que é magro de ruim desde o dia que chegou na NBA. Nessa época, a chacota foi tão grande que o próprio Shaquille O'Neal e o Chuck zoaram ele. No vídeo, ele nem tava correndo direito, dá pra sentir que ele está pesado só de ver ele correndo. Ninguém acreditava que esse era o cara mais atlético e explosivo da liga. O peso dele saiu tanto de controle que não só virou um assunto que perdurou por semanas na mídia, como ele foi o único que, quando chegou a renovação de contrato, o Pelicans incluiu uma cláusula de limite de peso. O Pelicans, quando foi renovar o contrato dele, disse que ele não poderia passar de 135 quilos, somando seu peso, mais a porcentagem corporal. Ou seja, se ele tivesse 120 quilos na próxima temporada e 10% fosse gordura corporal, 10% de 120 é 12, 12 mais 120 é 132, ele estaria 3 quilos abaixo do limite do contrato dele. Simplesmente tacaram uma fórmula no peso do maluco para ele continuar ganhando salário. Mesmo com tanta crítica em cima do seu peso, seu retorno mostrou que ele ainda poderia ter um futuro, pois quando finalmente voltou para as quadras depois dessa fratura do pé, Zion voltou tão dominante que quando pela primeira vez ganhou o jogador da semana, ele ajudou ao Pelicans nessa semana a ganhar todos os 3 jogos sem nenhuma derrota, com médias de 33 pontos, 8 rebotes e fazendo 70% dos arremessos, incluindo até mesmo um recorde de 43 pontos em uma partida. Porém, um tempo depois, ele teve uma lesão na parte de trás da coxa que tirou ele do play-in que ele ajudou a classificar o Pelicans, o que talvez possa até ter sido por problemas de peso de novo, já que no ano seguinte, depois que ele renovou o contrato, ele já falhou a cláusula de peso. Inclusive, o Pelicans tinha o direito de mandar ele embora, mas eles decidiram continuar mais um ano com ele. Porém, depois de ficar fora do play-in e o Pelicans consequentemente ser eliminado dos playoffs, ele retornou para a temporada seguinte, teve outra temporada marcante com o Pelicans, ajudou eles a irem ao play-in de novo, o Pelicans conseguiu se classificar de novo para os playoffs, só que de novo sem o Zion Williamson, porque jogando contra o Lakers logo na última sexta ele lesionou a coxa de novo. E eu queria continuar falando do peso, eu queria continuar falando das lesões, eu queria poder dizer que ele é um exemplo de Greg Oden da atualidade, mas infelizmente a vida dele fora de quadra não permite eu fazer isso. Do completo além, no completo nada, em um dos momentos que é para ser o momento mais feliz da vida do Zion, já que sua namorada anunciou que estava grávida dele, eles teriam um filho, uma atriz mais 18 simplesmente apareceu no Twitter fazendo um exposed, mas assim, não um exposed, um belo de um fucking novela da mexicana.
expondo que eles tinham uma relação secreta por 3 anos, não uma relação tipo assim, só ficantes, amantes, relação nível casal no show do Coldplay. Ela supostamente era a namorada dele, ao ponto de que ele fazia pixies pra ela, inclusive ela também mostrou os comprovantes das transferências, com ele, com o Zion, inclusive dizendo pra essa daí que ele não tinha namorada. A mina perdeu tanto a linha, e aí esse episódio realmente fica uma linha muito tênue entre ter só aproveitado o hype e talvez realmente ter pirocado de vez e não ter ficado bem na cabeça, que ela tatuou o nome do Zion na cara. Mas foi só uma tatuagem fake, não colocou agulha de verdade, foi só pra chamar atenção. Então realmente foi pra pegar o hype. O pessoal até perdeu fé nela por causa disso, mas também porque ela tinha dito que estava grávida do Zion, porém esse bebê nunca chegou a aparecer e também não tem fotos dela grávida, e eu imagino que numa polêmica com um jogador tão falado na internet quanto ele, de uma pessoa que chegou a supostamente tatuar a cara com o nome dele, alguma foto iria aparecer, e ela chegou até a perder sua conta no Twitter, até porque ela disse que iria expor vídeos dos dois transando no Twitter. E mais impressionante de tudo é que ele não meteu Anthony Edwards, aborta isso daí logo que eu não quero saber. Ele se manteve quieto e voltou a jogar. Enquanto toda essa polêmica estava acontecendo, ele estava em quadra, jogando, defendendo seu time, sem abrir um A na mídia ou rebater as polêmicas. Uma atitude até que correta, já que um tempo depois, a poeira que essa atriz levantou voltou a cair, até a mulher dele ser presa. Supostamente, a mulher, que é justamente a mesma mulher que a gente acabou de falar que estava tendo um filho, que anunciou que estava grávida dele, descobriu que o Zion estava tendo rolo com outra mulher, mas não a outra mulher atriz, outra mulher ainda. Exatamente o que aconteceu quando ela descobriu com a atriz. Supostamente ela teria atacado ovos na casa da mulher e invadido a casa dela e agredido a mulher, porque o Zion deu as chaves da casa dessa outra mulher pra ela. Que novela mexicana absurda. E ela fez tudo isso enquanto ainda estava grávida. Mas Zion não estava tão preocupado nesse quesito com o bebê, já que ele já tinha um pouco de experiência com ter filhos, já que a namorada dela era o segundo bebê que ele ia ter. Ele passou por tudo isso enquanto já estava pagando pensão para outro filho que também descobriram do nada que não era nenhuma dessas três. Eu não quero mais me estender no assunto Zion com polêmica com mulher, mas o próprio Zion não me ajuda, porque já que um tempo depois ele foi processado por estupro. Porém, essa mesma mulher que processou ele por estupro um tempo atrás, o Zion processou ela por extorsão. Já já ele vai superar o recorde de Shao Camp de 15 filhos ou mais todos os dias. E tudo isso a gente tá falando de um jogador que é o número 1 da franquia, que está prendendo Pelicans, porém por decisão do próprio Pelicans, em 200 milhões em salário, que em 5 anos de temporada de NBA não conseguiu jogar 2 anos e meio completo. E isso começa a fazer menos sentido ainda quando você descobre que além dos problemas dentro e fora de quadra, o Zion conseguiu ter problemas entre quadra dentro do Pelicans. É reportado que durante o primeiro problema de alimentação, Pelicans tentou ajudar ele com o nutricionista, tentou fazer um acompanhamento, porém o Zion Williamson recusou, o que talvez não seja uma boa ideia, já que sozinho, pouco tempo depois, quando ele foi postar aquela tatuagem, o cara tava uma panceta de novo, e o bullying, pelo visto, não foi o suficiente pra traumatizar ele. E quando o CJ McCollum chegou na equipe, não qualquer jogador de banco, CJ McCollum, o cara trazido pra ficar na armação pra ajudar o Zion Williamson. Ele não falou e nem mandou mensagem de seja bem-vindo para o CJ, e isso é uma postura muito cobrada das estrelas do time, porque mostra o quanto você está conectado ou fechado para formar um melhor elenco. E o Zion simplesmente ignorou o cara, e não só ignorou, como o próprio J.J. Redick, quando falou sobre isso e foi colega do Zion Williamson, disse que a postura de moleque dele, ele não falou bem com essas palavras, mas eu quero transmitir a mensagem, a postura de moleque dele dentro do Pelicans não era a posição e um comportamento que uma estrela de um time, líder da franquia, coração da equipe, deve ter. Sem contar nas várias dramas e polêmicas que teve antes dessa última renovação do tempo atual presente que a gente tá, onde ele se dizia que não queria mais ficar no Pelicans, foi tanto um drama como, por exemplo, o Giannis falando que queria sair do Bucks, que ele não falava, mas aí não aparecia pra equipe. E infelizmente, a maior parte dessa culpa tem que se colocar na falta de comportamento do Zion, porque o Pelicans fez de tudo para fazer ele ganhar um título. Eles não só trouxeram o McCollum, como juntaram ele com Brandon Ingram, trouxeram peças para aumentar as forças do time, como o Larry Nance, o próprio J.J. Redick, que é o arremessador. Os caras consertaram o arremesso do Lonzo Ball, algo que nem o Los Angeles Lakers se importou em fazer, e tudo
isso para em mais uma temporada, não só o Zion ter problemas de lesões, ficando mais tempo aquecendo o banco, vendo o jogo num assento premium do que em quadra, como agora carregar também indiretamente toda essa dor de cabeça de pessoa pública que é o Zion, que por mais que o Pelicans com o Zion saudável não forme o novo Lakers do Shaq e Kobe, eles tinham sim muita força e muito potencial. Era um Pelicans que já trazia um resultado, já trazia uma força, tinha um elenco completo, porém o coração da equipe era o Zion. Com o Zion em quadra, esse time era 200% mais forte e era conectado. Pode ter certeza que na série de playoffs que os Pelicans avançaram, se o Zion estivesse em quadra, no mínimo uma disputa no segundo round acontecia. Porém isso nunca vai descobrir, porque um jogador de 200 milhões de dólares atualmente, que era para ser o futuro da liga, o próximo rosto, o próximo LeBron, com seu potencial e talento dentro de quadra, passa mais tempo assistindo os jogos do que jogando. Muitos gostam de comparar jogadores com lesões de alto potencial com Greg Oden, que foi um cara que as lesões destruíram sua carreira, porém em quadra ele ainda vestia o uniforme e ainda desempenhava. Ele ainda apareceu em jogos, a carreira só foi encurtada pelas lesões. Já o Zion não parece só estar distante com a equipe em vários momentos desses 5 anos, como ele tem um potencial sim gigantesco, mas ele mesmo não conseguiu se cuidar. Ele mesmo não teve um cuidado pelas alimentações, ele mesmo não consegue ter uma atenção dentro de quadra, ele mesmo recusou o apoio que o Pelicans deu pra ele. Ele só jogou um total de 2 temporadas em um time que ele está 5. Ele é a estrela que menos é presente no time, mesmo tendo uma sequência de lesões que tiraram ele. Sem contar as polêmicas fora de quadra, que cada tempo que passa desenterra mais ainda. E ele também não vai ser um desastre completo, igual foi o Anthony Bennett, por exemplo, que o problema dele era basquete mesmo. O Zion em quadra é um monstro, consegue fazer render, consegue mostrar que a genética tá lá, o talento tá lá, ele tem um futuro. Só que ele mesmo não consegue se ajudar a manter nisso. É óbvio que o Pelicans também tem sua parcela de culpa na história. Eles poderiam ter mandado o Zion embora quando ele não cumpriu sua cláusula de peso. Eles talvez não precisassem ficar com ele até 2028, pagando 200 milhões no contrato no total. Eles poderiam ter utilizado para trazer outra peça e talvez recomeçar uma rebuild no lugar do Zion. Porém, mesmo com os problemas, mesmo com a polêmica, mesmo com o histórico, o Pelicans ainda insiste em se manter com o Zion Williamson. O único problema é que a cada tempo que se passa, ele vai ficando menos desvalorizado, já que a cada tempo que se passa, ele está jogando menos, e a cada vez mais o Zion vai formando um peso para dentro do Pelicans, o que de novo é culpa sim também do New Orleans Pelicans, por não ter uma estratégia diferente que não seja rezar para o Zion voltar em quadra. E infelizmente essa estratégia até faz sentido, porque dentro de quadra, Zion Williamson faz valer a pena, só que não o suficiente para conseguir defender o seu time no momento que mais importa, porque ele sempre se lesiona, e geralmente são lesões que estão sempre atreladas ao peso dele. Ele era um garoto que quando estava mais novo, todas as promessas que eram feitas para ele pareciam que iam se cumprir. Quando chegou na faculdade e se mostrou que aquilo não era um hype, que aquilo não era um surto coletivo, que ele realmente tinha jogo, ele realmente tinha talento, ele realmente tinha força dominante em quadra. As poucas vezes que a gente pôde ver isso acontecer dentro da NBA, nós vimos o potencial que ele tinha, se não fosse por aquele início ruim de primeira temporada de novato, por causa da sua primeira lesão na época da Summer League. Pode ter certeza que não ele só teria levado o novato do ano, como o seu início seria completamente diferente, mas a cada tempo que passa, uma nova polêmica aparece, a cada tempo que passa, um novo problema em quadra aparece, e tudo o que temos certeza é que a cada temporada que passa, menor diminui suas possibilidades de jogar em quadra. Ele é um garoto que vai entrar nos seus 25 anos, entrando na NBA com 18. Vão ser 7 anos que ele poderia ter pego para se desenvolver, evoluir, talvez ter ido para outro time que tenha uma atenção para ele melhor, talvez o Pelicans ter feito uma oferta melhor do que manter ele no time, mas que infelizmente foram gastos com a maior parte da sua carreira vendo o jogo no assento premium, e que infelizmente é uma tristeza ver como se está se passando. Porque no aspecto jogador, sem falar das polêmicas ou o que ele faz fora de quadra, os processos, o que ele é culpado ou não, ele de fato era um talento que só se era visto desde LeBron James. No quesito explosivo, no quesito dominante, no quesito de força, ele deveria estar na conversa de futuro rosto da liga, como um Wembanyama, um Cooper Flag que está no primeiro ano, mas muito se fala sobre ele, ou até mesmo um Luka Doncic. Mas infelizmente, por erros de escolha, até mesmo dele, problemas de disciplina dele sim também. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso, o pessoal que fez o react do Jota até comentou que possa ser que ele tenha algum distúrbio com comida, e isso eu não pensei mesmo na época, não é que eu não desconsiderei, eu não pensei. Porém, a cada tempo que mais se passa, mais mostra que foi provado ajuda pra ele, que ele não consegue ter o comprometimento de se manter alinhado com os interesses do time, e infelizmente, um dos maiores talentos que deveria ser um dos futuros nomes da liga, a cada ano que passa, vai se destruindo.
vira membro do canal. Virando membro do canal, não você só dá um apoio para esse canal, que é o principal motivo do membro, por isso que só tem um único membro só, uma força simbólica para esses vídeos e o trabalho desses vídeos continuarem a se manterem, como você tem as vantagens exclusivas de ser membro do canal, e também me ajuda a pagar aí um fonoaudiólogo que eu vou precisar no futuro, porque minha garganta tá começando a doer, do tanto que eu falo gritando e fico sem ar nos vídeos. Comente Burger King se você ficou até aqui. Eu acho que eu não falei Burger King nos outros 2 vídeos que eu fiz do Zion, então vocês não podem falar que eu tô sacaneando ele, porque eu esperei a 3ª vez pra fazer isso. Comente Burger King se você ficou até aqui, e não esqueça que para os próximos vídeos você precisa se inscrever nesse canal, que é de graça, deixa de ser ruim, deixa de ser duro, e deixa o like se pelo menos você chegou aqui pra esse vídeo chegar em mais pessoas, e a gente aumentar a discussão desse fórum gigantesco que é o canal Psico ABC. Aqui em cima está o último vídeo de tela verdes de informações sobre jogadores, história, conhecimento. Aqui é o último corte duvidoso de live, que eu falo das minhas opiniões duvidosas, que a gente sempre interage junto, e bem aqui na Chorelli de frente pra ela, é pra você clicar e virar membro do canal, que eu entendo que às vezes dá preguiça, então só clicar aqui. Muito obrigado, você ficou até aqui, eu sou o Psico ABC, até a próxima e beba água, tamo junto.